Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o RM-174, um míssil originalmente feito para interceptação de satélites e de mísseis balísticos, mas que a Marinha dos Estados Unidos está adaptando para se converter em míssil ar-ar de muito longo alcance. Nos combates aéreos modernos, o objetivo principal é ver o oponente antes de ser visto e, principalmente, disparar com precisão antes do adversário ter a oportunidade de revidar. Para que isso seja possível, são necessários dois elementos essenciais: um radar de alta precisão e mísseis muito velozes e de muito longo alcance. E foi precisamente com esse objetivo em mente que nos anos 70 a Marinha dos Estados Unidos introduziu o F-14 Tomcat, um caça muito veloz, tremendamente robusto, com uma excelente capacidade de carga, equipado com o AN/APG-71, o radar visto na época como o mais avançado instalado em um caça, e armado com o AIM-54 Fênix. Esse míssil foi originalmente desenvolvido para o F-111B, a versão naval de um dos caças mais velozes da Força Aérea dos Estados Unidos nos anos 60. No entanto, o projeto acabou sendo abandonado, com o míssil migrando para o F-14, o projeto da Marinha que sucedeu o F-111B. O AIM-54 era muito veloz, capaz de voar até 5 vezes a velocidade do som e com um alcance impressionante de 180 km. Para garantir a sua precisão a tão longa distância, o míssil vinha equipado com um radar próprio, permitindo ao caça se afastar em segurança logo após dispará-lo. O F-14 era capaz de transportar até 6 desses mísseis, convertendo-se na aeronave embarcada mais letal do mundo, com toda essa letalidade sendo confirmada, curiosamente, não pelos Estados Unidos, mas sim pelo Irã. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã era um grande aliado dos Estados Unidos, recebendo, por isso, 79 caças F-14, acompanhados por 274 mísseis AIM-54, com os iranianos empregando-os com extremo sucesso contra os iraquianos na guerra que travaram nos anos 80. Segundo observadores independentes internacionais, os iranianos derrubaram 78 aviões iraquianos com mísseis AIM-54, convertendo-o no míssil ar-ar de longo alcance de maior sucesso no mundo. No entanto, no caso da Marinha dos Estados Unidos, o míssil foi abandonado em 2006, juntamente com o F-14 Tomcat, que se aposentou em setembro daquele ano, com o míssil sendo substituído pelo AIM-120 Amiram, com o alcance máximo estimado de 180 km. No entanto, agora, no século XXI, países como Rússia e principalmente a China estão investindo pesado no desenvolvimento de mísseis de muito longo alcance, com destaque para o míssil PL-20 chinês, um míssil ar-ar que, de acordo com diversas fontes, tem um alcance de impressionantes 450 km. Se essa informação estiver correta, os caças chineses são capazes de disparar contra caças dos Estados Unidos a até 450 km, mas os caças dos Estados Unidos só podem realizar os seus disparos a, no máximo, 180 km. Para contornar essa grave deficiência, os Estados Unidos se voltaram para o míssil RIM-174, mais conhecido como SM-6. Trata-se de um míssil de 2 estágios criado para uma missão muito especial: interceptar mísseis balísticos na fase terminal do voo. Para conseguir isso, o SM-6 é capaz de atingir uma altitude máxima de quase 400 km, o equivalente à órbita da Estação Espacial Internacional. Para a missão de defesa aérea baseada em terra ou no mar, o SM-6 tem um alcance máximo de 250 km, um alcance que, segundo a Marinha dos Estados Unidos, pode se multiplicar por mais de 2 se o míssil for lançado a partir de um avião. E é justamente isso que a Marinha dos Estados Unidos vem testando já há alguns anos, com fotos mostrando caças FA-18 Super Hornet armados com o SM-6. Os testes estão sendo realizados pelo Esquadrão VX-9 Vampires, um esquadrão dedicado exclusivamente ao teste e avaliação de novas armas.
Em 2021, um caça Super Hornet desse esquadrão foi visto em voo com o SM-6 sem o booster, indicando que se tratava de um teste aerodinâmico, com um outro caça tendo sido flagrado em julho de 2024 transportando um SM-6 completo, possivelmente sem carga explosiva. Como referi, o SM-6, se lançado a elevada altitude e velocidade, teria um alcance estimado de mais de 500 km. No entanto, o radar do Super Hornet tem um alcance de apenas 150 km, deixando no ar uma dúvida importante. Como os caças da Marinha dos Estados Unidos conseguirão atingir um alvo se não são capazes de vê-lo? É então que entrará em ação o F-35C, a versão naval do segundo caça de quinta geração dos Estados Unidos. Segundo os especialistas que acompanham esse projeto, o plano da Marinha envolve o trabalho conjunto de caças F-35 e Super Hornet, com os F-35, graças à sua elevada furtividade, usando o seu radar para detectar alvos a até 200 km sem correr o risco de ser detectado. Essa informação é então compartilhada com o sistema de controle de tiro dos caças Super Hornet a até 300 km na retaguarda, que então realizarão o disparo dos seus mísseis SM-6 contra alvos localizados a até 500 km de distância. Através desse esquema de trabalho em equipe, os caças Super Hornet, bem mais visíveis aos radares, realizarão os seus disparos a uma distância muito segura, com os mísseis SM-6 sendo guiados até os seus alvos por caças F-35C, voando furtivamente a menos de 250 km dos aviões inimigos. Isso significa que, apesar da China ter alegadamente mísseis ar-ar com alcances de mais de 400 km, os caças chineses precisam obrigatoriamente se aproximar a pelo menos 200 km dos aviões inimigos, pois é esse o alcance máximo dos seus radares. Mas, em contrapartida, os caças Super Hornet podem realizar os seus disparos até 500 km, graças ao trabalho coordenado com os caças furtivos F-35C. Com essa conjugação, a Marinha dos Estados Unidos pretende ser capaz de atingir qualquer caça inimigo, sem que o inimigo seja capaz de sequer saber o que foi aquilo que o atingiu.